Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PH Vox. Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este. Confira pelo QR Code ou link na descrição. Pátria ou muerte. Meus amigos, bem-vindos. Aqui, meu nome é José Carlos Sepúlveda da Fonseca e quero compartilhar com todos um mini-curso. Um pequeno mini-curso sobre um tema muito atual. Neste momento, no Brasil, estamos vivendo instantes que são um pouco aflitivos. Lula e o PT alçaram-se outra vez ao poder numa situação bastante controversa, mas é inegável que muitos dos nossos contemporâneos deram o voto a esse personagem. E voltaram às manchetes as ideias de toda uma agenda que embalou muitos daqueles que votaram neles e votaram nesse projeto, como embalou as máquinas que o alçaram ao poder. Nós já estamos ouvindo outra vez falar, por exemplo, de uma ofensiva da ideologia de género. Já estamos ouvindo falar de uma ofensiva da questão do aborto, que depois de ser escondido aparece novamente. Nós ouvimos falar dos conflitos que é preciso gerar na sociedade com questões raciais ou com questões do feminismo. Nós ouvimos falar também de uma agenda sobre mudanças climáticas, pouco explicadas, pouco fundamentadas, mas que levam à ideia de que a civilização de consumo precisa ser ou destruída ou minimizada. Nós ouvimos falar também do comunismo. Nós ouvimos falar da ofensiva, por exemplo, do Foro de São Paulo e de outras frentes de esquerda pelo mundo. Nós ouvimos falar também do progressismo católico, esse misterioso mal que se infiltrou dentro dos meios católicos e que favorece uma doutrina um tanto estranha em relação ao catolicismo. Nós ouvimos falar dos desmandos da justiça em nome de doutrinas como o direito alternativo ou um neoconstitucionalismo mal explicado, mas que leva à subversão do próprio direito. Nós ouvimos falar, por exemplo, de que a produção agrícola é um mal para o mundo, traz grandes problemas para as sociedades. Não se sabe porquê, mas aquilo que traria o bem-estar com a produção de alimentos é apontado como um mal. Nós vemos, por exemplo, as modas, a arte, a cultura, as modas extravagantes, o modo de se vestir cada vez mais tendente ao imoral, mas também tendente a uma falta de estética. Afinal de contas, nós podemos perguntar o seguinte: isso tudo são agendas desconexas? Olhando para a sociedade, vemos que aparentemente o cristianismo ainda é forte na sociedade, mas cada vez mais a sua doutrina tem influência nos modos de ser das pessoas. Cada vez mais as pessoas se dizem cristãos, mas estão mais longe das convicções e dos princípios que ensina o cristianismo, além de estarem longe das práticas religiosas e dos próprios sacramentos. Então, eu perguntaria o seguinte: por que isso é assim? Por que essa influência do cristianismo vai sendo tão apagada em contradição com uma aparência de influência ainda na sociedade? Temos a impressão de que há um mal impalpável, subtil e penetrante, como se fosse uma espécie de radioatividade que atinge tudo.
A radioatividade não é visível, mas é algo perceptível, não só se medindo tecnicamente a radioatividade, mas a pessoa, os seres humanos, os objetos podem ser atingidos pela radioatividade e serem prejudicados por ela. Essas ideologias todas, essas formas de mal que atacam a sociedade cristã que eu mencionei antes, qual é a unidade que elas têm? Há uma unidade nelas, há um denominador comum, há uma doutrina comum, há uma força de propulsão comum, há uma corrente de opinião comum, ou elas são dispersas e nada têm a ver umas com as outras? Realmente elas têm a ver umas com as outras e às vezes em aparentes contradições elas se coadunam para destruir o que nós podemos chamar da civilização que foi bafejada pelo cristianismo, ou seja, a civilização cristã. Essa civilização vai ruindo diante de nós. E qual é esse mal que a ataca? Ele se chama revolução. Revolução, não uma revolução como nós estamos às vezes habituados a falar de uma revolução que se faz em algum lugar para derrubar um governo, para instituir uma ordem nova política. Não, uma revolução abrangente que ataca todos os pontos da vida do homem, das circunstâncias em que ele vive, da política, de tudo o que o cerca. A sua causa profunda é uma explosão de orgulho e sensualidade. Então não é apenas uma questão política, cultural, econômica, mas é algo que está dentro da alma das pessoas. Há uma explosão de orgulho e sensualidade. Perguntem-se a essas pessoas que deram voto ao PT, ao Lula. Muitas vezes elas são atingidas exatamente por essa explosão de orgulho e sensualidade que inspirou toda uma cadeia de sistemas ideológicos. O orgulho, ele leva ao ódio a toda a superioridade. A afirmação que a desigualdade é em si mesma, em todos os planos, inclusive principalmente no plano metafísico e religioso, um mal. Fala-se muito, vejo nos discursos políticos, nos discursos culturais, fala-se muito que o mal das sociedades é a desigualdade. Depois, a sensualidade de si tende a derrubar todas as barreiras morais. Não haver qualquer barreira moral. Tudo tem que ser permitido. É proibido proibir. É preciso permitir tudo. A sensualidade não aceita freios e leva à revolta contra toda a autoridade e toda a lei, seja ela divina ou humana. Portanto, a revolução, ela atua nesses campos dentro da alma dos homens e se reflete para os acontecimentos. E nós vemos que, hoje em dia, todos estes fatores se conciliam numa utopia que nós podemos dizer que é uma utopia de um paraíso anárquico, em que a humanidade altamente evoluída e emancipada aqui de todas as leis divinas, de toda a moral, de todo o direito natural, emancipada também de qualquer religião, vivesse numa ordem profunda, sem autoridade política, em uma liberdade total, da qual, entretanto, não decorresse qualquer desigualdade. É claro que este processo não se dá de um momento para outro. Ele foi sendo trabalhado não só há décadas, mas nós poderíamos dizer há séculos. E esse processo é um processo que nós chamamos revolução. É preciso considerar o seguinte: para ter uma grande envergadura, para ter uma longa duração, ele tem que atingir todos os domínios da atividade humana.
como, por exemplo, a cultura, a arte, as leis, os costumes, as instituições. Eu pergunto o seguinte: será que nós que estamos aqui conversando gostaríamos que alguém tivesse escrito um estudo pormenorizado deste processo em todos os campos, que traçasse, por exemplo, de modo sumário, os contornos dessa imensa avalanche que nós chamamos de revolução, que lhe desse o nome adequado, que lhe indicasse sucintamente as suas causas profundas, os agentes que o promovem, os elementos essenciais da sua doutrina, a importância respectiva dos vários terrenos em que a revolução age, o vigor do seu dinamismo, o mecanismo da sua expansão? Gostaríamos disso? Que alguém tivesse escrito sobre isso? E que alguém tivesse escrito também sobre se é possível enfrentar a revolução fazendo uma contra-revolução? Convido-os a assistir às 2 próximas aulas deste minicurso. Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PH Vox. Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este. Confira pelo QR Code ou link na descrição.